Então, muito boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Clara, confirmas? Sim, confirmo. Ok. Então, sejam muito bem-vindos a mais um workshop deste ciclo de workshops temáticos 2021 que a Divisão de Ambiente da Câmara Municipal do Oeste está a organizar. Hoje é um dia muito especial, porque para além temos o Dr. Nuno Negrões connosco, celebramos o 11º aniversário das paisagens protegidas locais da Rocha da Pena e da Fonte de Penêmula. E então, por essa mesma razão, convidámos e fizemos questão que o vereador do Ambiente, Carlos Carmo, e presidente da Comissão Diretiva das Paisagens Protegidas Locais estivesse cá hoje presente. E, sem mais delongas, irei passar a palavra ao senhor vereador. Bom workshop para todos. Muito obrigado, Patrícia. Mais boa tarde a todos. Um forte abraço ao doutor Nuno Negrões e a todos que estão aqui. Tem feito, e não é demais referir, um excelente trabalho na área do ambiente, como é óbvio, e em particular naquilo que é a salvaguarda e a defesa do nosso habitat e, neste caso, nas paisagens protegidas locais. Este workshop, como sabem, quem já, não sei se estará aqui alguém que já tenha participado nos outros workshops deste ciclo, que já se iniciou no início deste ano, mas o objetivo é a promoção das nossas paisagens protegidas. Somos um município de um Algarve com mais áreas protegidas, no nosso território. Também, se não sabem, ficarão a saber, mas estamos a trabalhar neste momento de uma forma já muito empenhada na criação de uma terceira área protegida no nosso território, numa área completamente diferente da Rocha da Pena e da Fonte de Leão, refiro à zona da Foz do Almar e Cafal. Portanto, estamos neste momento já na fase de criação de todo o processo administrativo necessário para a criação da reserva natural da Foz do Almar e Trafal, um grande objetivo. E, aliás, não posso deixar de referir que faz precisamente hoje 11 anos, o nosso 11º aniversário, da criação das paisagens protegidas da Rocha da Pena e da Fonte de Penêmula. Portanto, é uma coincidência feliz, mas que acredito que a equipa tenha feito de tudo para que um dos workshops calhasse nesta data. Como sabem, iniciou-se agora um novo ciclo, portanto, aqui na autarquia, portanto, houve eleições recentemente, mas na estrutura da divisão, aliás, na estrutura hierárquica ao nível do Executivo Municipal, que trabalha na área do ambiente, muito perto do seu Presidente e com delegações em mim próprio, portanto, vai se manter, portanto, o trabalho não vai ser interrompido, vai ter uma continuidade, o que é muito bom nessas matérias, quando há trabalho já feito e já negociado de cruzeiro, como se costuma dizer. Mas vamos nos centrar neste dia e neste momento, como eu disse, inicialmente temos entre nós o Dr. Nuno Negrões, que nos vai falar um pouco sobre o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da revisão do livro vermelho dos mamíferos de Portugal continental, nomeadamente os carnívoros e ungulados. Portanto, penso eu que serão abordados os principais resultados obtidos pela equipa de inventariação de carnívoros e ungulados pelo município de Loé, com destaque, como já referi, para as paisagens protegidas da Rocha da Pena e da Fonte de Penêmula. Serão também ainda abordados temas com a importância do trabalho desenvolvido no âmbito da revisão do próprio livro vermelho dos mamíferos, nomeadamente as metodologias usadas e a importância, portanto, dos carnívoros e dos ungulados nos nossos ecossistemas. A elaboração de listas vermelhas é fundamental para uma gestão ativa e eficiente das espécies e dos seus habitats. Aliás, é uma ferramenta essencial para quem está numa posição como eu e como todos os membros de executivos que tomam decisões e que têm que estar assentos em análises técnicas e, portanto, este
estas elaborações de listas vermelhas, aliás, são fundamentais. Desde 2005, que é realizada uma reavaliação sobre o estado das populações de mamíferos no nosso território. Encontrando-se esse trabalho de revisão do livro vermelho dos mamíferos de Portugal continental, a decorrer desde 2019. Refiro também que este é um projeto cofinanciado pelo POSEUR, através da linha de financiamento de Portugal 2020, no Fundo de Coesão e pelo Fundo Ambiental, e que tem como beneficiário a Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências e que tem como parceiro o ICNR. Portanto, este é o enquadramento deste workshop, que faz parte deste ciclo que eu vos falei, e que tem versado sobre especial com este tema bastante interessante. E também, sem mais demoras, fiquei também incluído e com todo o gosto de dizer 3 ou 4 linhas sobre o nosso convidado de hoje, o Dr. Nuno Negrões, aliás, peço desculpa. O Dr. Nuno Negrões é um biólogo que tem desenvolvido projetos de investigação e conservação com carnívoros, com ênfase na ecologia, nos conflitos com a fauna selvagem, tem desenvolvido trabalhos em Portugal, Brasil, Moçambique, Bolívia e Paraguai. Tem um pós-doutoramento em comunicação de ciência e experiência de trabalho no setor público e privado. Atualmente é investigador na Universidade de Aveiro e coordenador executivo da equipa de inventariação de carnívoros e ungulados para o projeto de revisão do livro vermelho dos carnívoros de Portugal continental. Portanto, já terminado este enquadramento e a apresentação, passo a palavra ao Dr. Nuno Negrões, logo aqui com uma ressalva que provavelmente eu não estarei todo o tempo no workshop, com muita pena minha. Aliás, devia ter dito no início e não referi, o Sr. Presidente da Câmara, que por regra gosta de participar nestas iniciativas, à última hora não pôde estar presente, pedindo para que ficasse, mas as nossas agendas, ainda mais no início do mandato, é sempre uma coisa muito complicada, mas fiz questão de estar no início, farei questão de estar o tempo que for possível para mim, não irei interromper, mas ficarei bastante atento e agradeço mais uma vez a disponibilidade do Dr. Nuno Negrões e toda a equipa da Visão da Ambiente e aos participantes aqui, e que espero que tenham todos um bom momento de reflexão científica, que é aquilo que nos faz aqui hoje. Portanto, sem mais, caro Dr. Nuno Negrões, um grande abraço e tenha a palavra. Excelentíssimo Vereador, muito obrigado. Agradeço, antes de nada, o convite que foi feito pela Câmara de Lolé para participar neste ciclo de workshops. Sinto-me um peso de uma responsabilidade agora com a responsabilidade de falar no dia do aniversário da criação das paisagens protegidas. Parabenizar a Câmara por essa iniciativa também. Eu acho que é sempre louvar ver a autoridade local incentivar a criação de áreas protegidas nacionais. Já existem bastantes, mas locais não existem muitas. E é importante também ter estes sistemas de áreas protegidas a diferentes escalas e por isso parabenizar essa iniciativa e sabendo ainda mais que vão investir fortemente a criação de uma outra. E não só a criação das áreas protegidas, mas também pelo trabalho que eu sei que tem desenvolvido no sentido de continuar a conhecer e proteger o património natural destas áreas protegidas, porque às vezes criar é fácil e depois mantê-las é que é o difícil. E, portanto, dar os parabéns à Câmara e à equipa por essa iniciativa. Só uma pequena informação, e, portanto, eu vivi muito tempo fora de Portugal, regressei agora já há 2 anos, mas ainda continuo com problemas no português. Eu estive fora num país espanhol, na Bolívia, portanto é possível que eu dê uma patada ou outra no português. Eu peço desde já desculpa, porque na minha cabeça isto está um bocado misturado, né? Porque aqui em casa é uma mistura de línguas bastante grande, entre português e espanhol. Então eu vou contar um bocadinho falar um bocadinho sobre os mamíferos em geral, também sobre os mamíferos que existem em Portugal, não só na região do Lolé, mas também em todo o continente, e depois irei apresentar um bocado os resultados que tivemos, não só no Livro Vermelho, mas especificamente no trabalho do município de Lolé. Então vou começar. Acho que a tecnologia não vai falhar. Se nós fizéssemos uma viagem ao passado, mais concretamente a mais de 200 milhões de anos atrás, iríamos certamente estar rodeados pelos famosos dinossauros
Mas, ao mesmo tempo, surpreendentemente, iríamos encontrar possivelmente um pequeno animal de um grupo totalmente diferente que surgiu mais ou menos nessa altura, que são os mamíferos. Não é? Estima-se que, por volta então dos 200 milhões de anos atrás, terá surgido o primeiro espécie de mamífero que não seria maior do que um rato, digamos assim, pequeno, e com esta forma de parecido ao musaranho, para quem já conhece os musaranhos, e seria basicamente parecido ao musaranho. Logicamente os anos foram passando e os mamíferos foram evoluindo, provavelmente também beneficiando da extinção dos dinossauros, e foram dando origem a diferentes espécies, e algumas delas, ou linhagens que foram desaparecendo também, até chegar aos dias de hoje, onde temos uma diversidade bastante grande de espécies de mamíferos que, no momento presente, ocupam praticamente, ou podem estar presentes em praticamente toda a Terra, seja na superfície terrestre, como também na superfície, na parte marinha. Não é? Sendo que, logicamente, sabemos que as áreas de maior diversidade de mamíferos se concentram normalmente na zona dos trópicos. Estima-se, no momento, claro, todos os anos estas estatísticas mudam, felizmente, que existem mais ou menos 6.495 espécies de mamíferos, mas por outro lado, infelizmente, destas 6.000 espécies, 26% já estão classificadas como ameaçadas. Não é? E isso é o que motiva muito deste trabalho ligado ao que são os livros vermelhos, que é exatamente a identificação das espécies que estão ameaçadas, para poder desenhar medidas de intervenção para reverter este cenário. Quando aterramos em Portugal, né, destas 6.000 espécies, logicamente reduzimos bastante a quantidade, e temos, em nível de grupos, se quiserem, de ordens, temos basicamente 8 ordens, e eu vou falar um bocadinho de cada uma para talvez dar a conhecer algumas espécies que fazem parte de cada ordem. Neste momento, no que é o processo de revisão do livro vermelho, estamos a falar da revisão de 108 espécies, em 2005 foram 105, agora temos mais 3 espécies que estão a ser alvo de avaliação. E são espécies que podem ir desde do musaranho mais pequenino, que tem 1,3 gramas, que é o musaranho anão. Exatamente, reparem que é até bastante parecido com o seu tetravô. E a baleia azul, que é o maior mamífero que existe na Terra, na face do planeta, que pode chegar a 150 toneladas. Portanto, um grupo bastante diverso. Em Portugal temos então várias ordens, uma delas é os insetívoros. Os insetívoros em Portugal existem 9 espécies, do qual se incluem o ouriço cacheiro, que todos conhecem, então estes musaranhos, que são animais pequeninos e bastante ativos, as toupeiras terrestres, que todos nós às vezes não as vemos, mas vemos os montes de terra criados que eles fazem quando abrem os buracos na terra, e a toupeira d'água, que é uma espécie bastante particular e que está adaptada a viver em zonas ribeirinhas de montanha. Digamos, destacar um bocadinho, reparem, temos a toupeira d'água e a toupeira terrestre, se quiserem, no fundo são espécies completamente diferentes, que se adaptaram a meios diferentes, uma a viver em terra, a viver debaixo de terra, por isso os olhos pouco desenvolvidos e umas garras bastante desenvolvidas da parte da frente para poder escavar, e um animal adaptado à água, com uma cauda comprida para nadar e com um focinho também bastante comprido e bastante sensível para detectar as suas presas na água, no caso a toupeira d'água. Deste grupo de insetívoros, a nível de estatutos de ameaça, podemos destacar então a toupeira d'água, que foi classificada em 2005, então no livro vermelho, como vulnerável, e alguns conjuntos de espécies de musaranhos que na altura não se possuía muita informação e que por isso não se foi possível classificá-los a nenhum nível de estatuto de ameaça, e foi classificado como informação insuficiente. Normalmente diz DD porque é Data Deficient. Desculpem aqui. Okay. A nível dos lagomorfos, que são outro grupo, a nível nacional temos 2 espécies, que são o coelho e a lebre, né, que todos conhecem.
Sendo que destas duas espécies, o coelho é considerado neste momento pelo IUCN como em perigo. E isso é por vários motivos, é por reduções das populações e também levanta um tema de conservação muito importante, é que o coelho bravo é uma espécie-chave nos ecossistemas mediterrâneos, no qual se inclui uma boa parte de Portugal, inclusive a região de Lolé, porque é uma presa de muitas espécies de carnívoros, de mamíferos carnívoros e também de aves de rapina. Sendo que muitas dessas espécies, como por exemplo o lince ibérico ou a águia imperial, são espécies também ameaçadas e muitas vezes um dos fatores de ameaça é exatamente a redução da sua presa. Então este coelho, digamos assim, o estatuto de ameaça dele representa não só uma preocupação pela conservação da espécie diretamente, mas também pela conservação das outras espécies que estão associadas por serem predadores desta espécie. A nível de roedores, vulgarmente conhecido por ratos e parecidos com os ratos, ainda temos ali um outlier, que é o esquilo. Temos então 15 espécies a nível nacional, né, sendo que o esquilo é o mais, talvez, conhecido ou um dos mais emblemáticos. Apresenta uma dentição, como o próprio nome indica, pronta para roer, não é? Tem uns dentes da frente os incisivos muito desenvolvidos e não tem caninos, né? E tem uns molares prontos para destruir ou macerar a parte da comida que eles vão roendo. Deste grupo, há duas espécies a destacar, e quando eu digo destacar não estou a dizer que são mais importantes ou menos importantes, simplesmente do ponto de vista de conservação, são espécies que levantam mais preocupação, que é o caso do rato cabrera, que foi classificado como estatuto vulnerável, e do leirão, que também é uma espécie que não conhecemos muito sobre a sua população e que por isso não foi possível classificar no estatuto de ameaça. Como curiosidade, falando um bocadinho do esquilo, o esquilo é realmente uma espécie interessante. Eu lembro-me ainda de quando era jovem de andar pelo Jerez e pelo Norte e não se verem muitos esquilos, ou praticamente não se verem, e foi uma espécie que apresentou uma capacidade de recolonização muito grande, era uma espécie que já existia, não é, logicamente, e que foi recolonizando algumas partes do país, partindo de alguns lugares de reintrodução e também um bocado da expansão natural das populações que vieram de Espanha. E neste momento é uma espécie que ocupa bastante bem a região centro e norte de Portugal e já há informações de esquilos na região mais a sul. O grupo que apresenta mais espécies é então o grupo dos morcegos, é um grupo bastante particular, por toda a sua aspecto, fisionomia, até mitologia associada. Vai sair agora em breve um novo filme do Batman. E desta espécie, este grupo, é o grupo que apresenta mais espécies ameaçadas, ou que tem algum estatuto de ameaça. Sendo que temos o morcego ferradura mediterrâneo, o morcego ferradura mourisco, o morcego rato pequeno, como criticamente em perigo. Este é o nível mais alto de estatuto de ameaça, o mais alto que isso, só quando estão extintos mesmo em liberdade. Depois temos um grupo, uma ordem que se chama Startiodactyla, que é uma ordem bastante eclética, que inclui, surpreendentemente, os ungulados e também os mamíferos marinhos, os golfinhos e as baleias, né? E aqui é um grupo de 34 espécies, e sendo que o nosso trabalho tem mais enfocado nos ungulados, eu vou falar mais dos ungulados do que propriamente das baleias e dos golfinhos. No que toca a nível de ameaça, a espécie que foi classificada na altura em 2005 como o nível mais elevado foi a cabra montês, mas existem outras espécies que estão classificadas também como a baleia comum e a baleia anã e o boto. E outras que, uma vez mais, não temos muita informação. A nível de Portugal continental, temos então 6 espécies de ungulados, né? A cabra montês, o javali, o gamo, o muflão, o corso e o veado. São espécies que têm aspectos de distribuição muito dispares, não é? Por um lado temos a cabra, que é uma população que originalmente veio da Espanha por um processo de reintrodução que ocorreu no parque do lado espanhol. Depois temos a população do corso, que essencialmente enfoca-se
distribui-se pela região norte e centro do país, também alvo de algumas reintroduções. Já o muflão e o gamo teve vários processos também muito associado à atividade da caça também, em terrenos privados e que também, entretanto, já extravasou. O javali é uma espécie extremamente adaptável, que está em todo o país praticamente e inclusive já há algumas histórias de javalis que entram em alguns centros urbanos, né? Agora vimos na época da pandemia também falar disso, e há sítios, por exemplo, em Espanha, em Barcelona, eles já têm populações de javalis, e no outro dia a grande polémica foi que a Shakira teve que se defender de um javali que lhe queria roubar a mala, portanto é uma espécie com uma adaptação muito grande e realmente ficou distribuído por todo o país. O veado também bastante bem distribuído, com algum grau de fragmentação, mas nada de preocupante. Os carnívoros, que é o grupo que eu tenho mais familiaridade, que é o grupo com que eu tenho trabalhado profissionalmente desde que deixei a universidade. É um grupo que em Portugal tem 20 espécies e inclui não só os carnívoros terrestres, né, como o lobo, a gineta, a raposa, mas também tem os carnívoros marinhos, como são as focas e os leões marinhos. Focando exclusivamente nos carnívoros terrestres, uma vez mais, a nível de estatuto de ameaça, temos a destacar então o lince, que é uma espécie que estava praticamente extinta e que em 2005 foi classificada como criticamente em perigo e que agora, felizmente, o novo estatuto a nível mundial já a considera como em perigo, houve, portanto, melhoria do estado das populações. O lobo, o gato bravo, que está classificado como venerável. Depois temos um conjunto de espécies com o qual não conhecemos muita informação, que é o caso do arminho, da marta e do toirão, e ainda uma espécie que não existe em Portugal de uma forma estável, mas que já começaram a surgir alguns indivíduos a visitar o país, que é o caso do urso pardo, que em Portugal está extinto, mas que na vizinha Espanha a sua população tem vindo a aumentar e possivelmente num curto, talvez médio a longo prazo, vamos ter alguns indivíduos a estabelecer-se para o nosso país, esperemos nós. Então, e neste caso, vamos falar concretamente destas 14 espécies de carnívoros terrestres que quiserem. Destas 14 espécies, então, o livro vermelho preocupa-se essencialmente em focar nas espécies que têm algum tipo de estatuto de ameaça ou desconhecimento de informação que permita, ausência de informação que permita fazer então a avaliação do estado das suas populações e atribuição do estado de ameaça. Que são o lobo, o lince, o gato bravo, a marta, o toirão e o arminho. Como podem ver, também são espécies que têm umas distribuições bastante dispares, não é? Portanto, há desde o lince ibérico, que está praticamente circunscrito à região de onde ocorreu portanto, a reintrodução, sendo que agora já há notícias de animais que existem do lado do Algarve. Quem sabe vocês aí em Lolé um dia, em breve, poderão ter que acrescentar uma espécie mais à vossa lista de espécies que existem, seria fantástico. Desde então do lince, que tem uma área muito restrita, até a raposa e o próprio saca-rabos, que têm áreas bastante extensas. De resto, o que vocês podem ver é que muitas destas espécies, às vezes como a própria gineta, o próprio texugo, existem muitos vazios de informação. Parecem que são espécies que têm uma distribuição bastante ampla, mas existe bastante vazios de conhecimento a nível de distribuição a uma escala muito mais fina, mesmo a própria fuinha. De destacar também o visão. O visão é uma espécie exótica, é uma espécie introduzida, que veio, na verdade, veio de quintas de criação na região do Minho, e que foram soltos, né, e que os animais acabaram por expandir-se, e que já estão a ocupar bastantes áreas da região norte de Portugal. Este aqui no centro não tenho certeza que seja completamente confirmado ainda, mas esta região norte já existem bastantes sítios, e é uma espécie muito associada ao meio aquático e compete diretamente com o toirão, que é uma das espécies que nós queremos estudar e queremos verificar como está a população, e isto, portanto, é um fator que nos preocupa à partida de quando começamos este processo. Por outro lado, temos uma história de sucesso, que é o saca-rabos. O saca-rabos é uma espécie de origem africana, que estava circunscrita essencialmente à região centro-sul
de Portugal e que rapidamente, nos últimos anos, tem vindo a expandir e já chega à região norte, com alguns registros mesmo a chegar ao Parque Nacional Peneda da Gerês. É exatamente uma espécie que mostrou ser bastante adaptável a todas as alterações que foram ocorrendo a nível de paisagem no nosso país nos últimos anos. Com a particularidade que de todos os carnívoros é o único animal que é completamente diurno. Por outro lado, temos outra espécie também preocupante, que é a questão do gato bravo, que já em 2005 levantava várias questões de uma população bastante fragmentada, muito esparsa e com sérios problemas de ameaças de conservação, que eu mais à frente vou falar com mais detalhe. Então, mas quando falamos de animais carnívoros ou de carnívoros, o que é que estamos a falar? Às vezes as pessoas pensam, carnívoros são aqueles animais, carnívoros, como o nome indica, deve ser comem só carne. Mas, na verdade, a dieta dos carnívoros é bastante diversa. Há espécies que são bastante carnívoras. A gineta é uma espécie bastante carnívora, que praticamente só come ratos, digamos assim, né? E pássaros. Mas há outras espécies, como, por exemplo, a raposa, o próprio urso, a foinha, o texugo, é um animal que, por exemplo, come bastante insetos. São animais que vão ter uma plasticidade alimentar, mas normalmente chamamos carnívoros ou juntamos todos neste grupo, e um dos motivos porque portanto, classificamos assim, é porque eles têm uma estrutura dentária muito adaptada, então, a comer carne, a rasgar carne. Têm estas pontas pontiagudas nos seus dentes que permitem rasgar a carne. E todos têm esta característica, independentemente de ter uma alimentação mais ou menos carnívora. E porquê é que são importantes este grupo em particular? Os carnívoros normalmente são predadores, né? comem outros animais, e por isso eles têm um papel muito importante a regular a densidade das presas. Quando há presas de ratos ou ungulados que começam a reproduzir-se em demasiado, estas espécies conseguem um bocadinho controlar, eliminando indivíduos mais velhos ou mais débeis, e manter assim, de certa forma, a densidade destas espécies controlada. Há estudos em que verifica, por exemplo, quando se desaparecem os predadores, estes ungulados e estas presas podem disparar, aumentar e com todas as consequências para o ecossistema que isso pode advir disso. Ao ser um predador, a ação de predação faz com que também a presa tenha que procurar mecanismos de sobrevivência e assim contribui um bocado para a evolução. Ao controlar a população de ungulados ou de herbívoros, ele faz com que, ao não haver uma densidade tão alta destas espécies, a pressão sobre a biomassa vegetal é menor e, portanto, é possível ter situações de maior equilíbrio. Há estudos que mostram, por exemplo, que, como contava há bocadinho, que quando se removeram lobos e pumas da América do Norte, os ungulados dispararam em termos de populações e começaram a predar plantas ribeirinhas e áreas onde eles normalmente não comiam, e isso causou, logicamente, uma modificação muito grande na paisagem e com consequências a diferentes níveis no ecossistema. Apesar de serem muito carnívoros, muitos deles são dispersores de semente, porque comem frutos. A raposa, o texugo, a foinha são conhecidos dispersores de sementes, e isso sabemos que é importante para a regeneração natural. E também, ao interagir uns com os outros, também acabam por controlar a competição e também controlar com que algumas espécies de carnívoros também não disparem em termos de abundância, como poderia acontecer se não houvesse competição. Do ponto de vista, então, de livro vermelho, o que se pretende é tentar, com base na informação recolhida de distribuição, de ocorrência das espécies a nível nacional e de mudanças, alterações dessas ocorrências, de alterações de redução de população ou aumento de população, e alguns aspectos das próprias espécies, de nível de reprodução e de densidades, tentar atribuir em que categoria é que eles poderiam estar, sendo que temos um conjunto de categorias que estão consideradas ameaçadas, estamos a falar de criticamente em perigo e vulnerável, umas logicamente têm a ver com espécies que estão extintas, ou extintas na natureza, ou extintas totalmente, e depois todo um conjunto de espécies que podem estar um bocadinho ameaçadas, mas ainda não estão o suficiente para ser ameaçadas, ou são pouco preocupantes,
porque realmente tem abundância e uma distribuição tão ampla que não representam, não há problemas de conservação associados. Por outro lado, temos então um conjunto de espécies que a gente não sabemos muita informação e, portanto, são classificados como informação insuficiente ou data deficient. A nível mundial, uma vez mais, reparamos, como comentei, além de a maioria da diversidade de mamíferos concentrar-se nos trópicos, também a maioria das espécies ameaçadas a nível mundial se concentram-se nos trópicos, no caso dos mamíferos terrestres, ou na região ártica, no caso dos mamíferos marinhos. Mas se formos olhar a nível de país e ver o número de espécies ameaçadas de mamíferos a nível de país, vemos que o cenário já se altera um bocadinho, com alguns países a destacarem-se, como que é o caso do Brasil, até a própria Índia, a própria China. Mas se olhamos para a Europa, temos uma triste e boa, podemos dizer que somos dos primeiros em alguma coisa, mas não tão boa porque somos dos primeiros, dos países que têm o maior número de espécies ameaçadas a nível de mamíferos, né? Comparado com, por exemplo, tudo o que é o centro da Europa, portanto, Portugal, Espanha, a região mediterrânica e depois a zona da Rússia e Ucrânia e a Turquia, portanto, são os países que têm mais espécies ameaçadas de mamíferos. E, infelizmente, não só a nível de mamíferos, mas a nível de outras espécies, todos os trabalhos que têm sido feitos para fazer monitorização das populações de diferentes grupos verificam que este número de espécies ameaçadas tem-se visto aumentar ao longo dos anos. E porquê? Bom, no caso concreto dos mamíferos, são espécies que são muito sensíveis à questão do habitat. Com a distribuição do habitat, além de serem espécies já naturalmente sensíveis, porque são espécies que precisam de território, que têm números de populações de densidades muito mais baixas e que, portanto, como reproduções de número de indivíduos de crias muito pequeno, estamos a falar dos carnívoros, uma vez mais, são também sensíveis a tudo o que é a alteração do habitat. Outro, logicamente, fator de ameaça é a questão da mortalidade causada pelo homem, seja a atividade cinegética ou, por exemplo, atropelamentos, que também contribuem. No caso dos predadores, a perda de alimento, de comida, como falei no caso do lince, por causa do coelho, mas também no caso do lobo, onde o animal vê-se obrigado a depredar mais animais domésticos, porque realmente tem uma ausência de presas silvestres, e não só tem uma ausência de presas silvestres, é que tem presas muito mais fáceis de apanhar, realmente pode contribuir contribuir bastante para o estado o estatuto que algumas espécies apresentam e levar muitas vezes a disputar alguns temas como conflitos com as pessoas e com diferentes atores. Outro aspecto também que é uma das ameaças aos mamíferos, em particular dos carnívoros, é a questão da hibridação, né? Nós temos já registros de hibridação de gato doméstico de gato selvagem, gato silvestre com gato doméstico, também já temos de cão com lobo, e estes processos fazem com que o pool genético das populações de selvagens vai se diluindo e com todas as consequências que isso pode trazer ao longo do tempo. Nós, por exemplo, temos um trabalho publicado onde se verificou um dos primeiros registros de hibridação entre lobo e cão em Portugal. Outra questão é as doenças que, pronto, ultimamente nos últimos 2 anos tem sido alvo de muita conversa por toda a situação que temos passado, né, por causa da pandemia e a possibilidade do Covid, e como muitas doenças têm origem na fauna selvagem, então estas doenças podem e têm causado grandes problemas a nível de algumas populações, nomeadamente no caso do coelho bravo, como a mixomatose e a doença hemorrágica vírica, mas também, por exemplo, no caso dos morcegos, com alguns fungos que causam reduções drásticas das suas populações. Por último, de uma forma indireta, mais por afetar a presa do que propriamente também afetar as espécies diretamente, a poluição. Se pensarmos naquele grupo de espécies que se alimentam de insetos, né? Além dos morcegos, também há muitos carnívoros, por exemplo, que se alimentam de insetos bastante, como o caso do texugo,
a poluição com o impacto que ele tem a nível da população de insetos, acaba por afetar também estas espécies. Então estes basicamente são os principais estatutos de ameaça e são os principais fatores que fazem com que as populações sofram alterações dos seus efetivos ao longo do tempo e que nos obrigue, entre aspas, de tempo a tempo fazer uma reflexão, fazer uma análise cuidada sobre estas mudanças que vão ocorrendo nas populações, seja à escala de país como às vezes à escala mundial. No caso de Portugal, então, temos 108 espécies, sendo que dentro da parte do processo de revisão do livro vermelho que nos incumbia a Universidade de Aveiro, nós enfocamos exclusivamente em 20 espécies de carnívoros e 6 espécies, então, de cetacea ou os ungulados, se quiserem. Mas, em particular, então, destas espécies destas espécies foram alvo do nosso trabalho. No caso dos ungulados foi a cabra montês, no caso dos carnívoros o arminho, o teirão, a marta, o gato bravo, a gineta, sendo que o lobo ibérico e o lince ibérico são trabalhos que são alvo de projetos próprios desenvolvidos pelo ICNF e que não estavam da abrangência do trabalho da Universidade de Aveiro. Nós enfocamos então na cabra montês, no arminho, no teirão, na marta, no gato bravo e na gineta. E como é que nós planificamos então fazer o trabalho de campo e o trabalho de recolha de informação? Como vocês sabem, há algumas espécies que nós podemos fazer observações diretas, não muitas, isso em particular no caso da cabra brava, e no caso da cabra brava o que foi feito foram vários transetos ao longo da área de distribuição com contagem de indivíduos através da observação com auxílio de binóculos ou de um telescópio. Portanto, no caso da cabra brava é possível fazer, no caso dos ungulados é possível fazer estas observações diretas. No caso dos carnívoros, as coisas já são diferentes. Como os carnívoros não são fáceis de ver, nós muitas vezes recorremos aos chamados indícios de presença. Isto é, às pegadas, aos excrementos, às tocas, sinais de atividade. Qualquer sinal de atividade que mostra que o animal esteve lá. Não sabemos quando, mas ele esteve lá. No caso dos excrementos, é possível tentar fazer alguma identificação das espécies com base na forma, na cor, até mesmo no próprio cheiro. E o que se costuma fazer, tanto para os pegados ou para os excrementos, é fazer transetos, ou seja, caminhadas, percursos de determinada extensão e procurando ativamente estes excrementos, estes dejetos e registando a ocorrência de excrementos e dejetos. Porque assume-se o princípio, nós não vemos o animal, mas se há um indício é porque há um responsável. Mas se há um excremento é porque o animal esteve lá, se há uma pegada é porque o animal esteve lá, e por isso podemos fazer esse registro da ocorrência. O problema é que, no caso em particular dos excrementos, e em algum caso de algumas pegadas, é que nem sempre há certeza. Há trabalhos que mostram que mesmo os especialistas, os biólogos que estudam, às vezes têm uma capacidade de acertar que só vai entre 48% e 67%. Como é que esses investigadores fizeram esta investigação? Portanto, eles recolheram excrementos, foram atribuídas ou classificadas o possível autor dos excrementos, por assim dizer, e depois foram feitos análises genéticos para confirmar se sim ou se não. E verificou-se então que havia um erro que podia chegar aos 50%. Portanto, os excrementos em si podem ajudar realmente e devem ajudar, mas não são uma resposta total, em particular para algumas espécies, como é o caso dos carnívoros. No caso dos ungulados, nós então tínhamos muitas vezes, usamos no caso as observações diretas, com transetos também, mas quando olhamos para os indícios de presença também nos levanta algum problema, porque não é fácil muitas vezes distinguir as pegadas ou mesmo os excrementos. Isso faz com que é preciso ter muito treino, muito conhecimento e portanto, limita o uso desta metodologia dos indícios de presença no estudo deste grupo, neste caso dos ungulados. Porque, repetindo mais uma vez, tanto as pegadas como os próprios excrementos, a gente avalia pela forma, pela dimensão, pela cor ou pelo cheiro, no caso dos excrementos, no caso das pegadas pela forma, mas às vezes não é fácil diferenciar
completamente, nem no caso dos esquermentos, nem no caso das pegadas. E como os animais, então, não se podem ver, ou são de difícil observação, as pegadas e os excrementos, os índices indiretos, ajudam um bocadinho a responder, mas às vezes também ficamos assim um bocado na dúvida. Então temos que procurar outras soluções, e aí é que surgem outras metodologias. Eu desafio, por exemplo, esta imagem, a ver se conseguem encontrar, não é em Portugal, isto aqui é na região dos Himalaias, na região asiática, onde temos um leopardo das neves. Eu dou-vos uns 30 segundos para ver se conseguem encontrar onde é que estará o leopardo das neves a observar calmamente onde é que estaria a sua comida ou potencial comida. Curiosamente, as cabras estão todas a olhar para lá, para o fotógrafo ou para onde está o fotógrafo, mas por acaso o leopardo das neves não está aí. O leopardo das neves está aqui. Portanto, como podem ver, no caso dos carnívoros, em particular, a detecção visual é muito complicada, são animais que estão camuflados, e em particular nos casos dos carnívoros ibéricos, que existem em Portugal, muitos deles são noturnos, com um comportamento essencialmente noturno. Então a observação é difícil, as pegadas e os excrementos ajudam sim, mas até determinado ponto, e por isso surgiu, há uns bons anos atrás, uma metodologia que tem sido revolucionária e que tem sido já, e que já se estabeleceu como uma metodologia usada como frequentemente em tudo que é estudos associados aos mamíferos, em particular aos mamíferos carnívoros, que são as armadilhas fotográficas. Estamos a falar da colocação de umas câmaras especiais que, como aqui diz, têm um sensor que detecta movimento, né? Elas são colocadas em caminhos, trilhos ou lugares de passagem de animais, e esta câmara, a partir do momento em que o indivíduo passa à frente, esta câmara é ativada e faz uma fotografia ou faz um vídeo, né? Isto durante 24 horas por dia, portanto funciona de dia como de noite, porque tem flashes infravermelhos que podem ter fotografias de noite, e portanto é uma metodologia que permite acompanhar todos os indivíduos que possam passar ao longo do todo o dia, durante a noite e durante várias semanas, meses. Há câmaras que podem estar no campo mais de 3 meses sem trocar bateria. Com o desenvolvimento desta metodologia surgiram uma quantidade gigante de câmaras, há para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Desde câmaras a menos de 50 euros ou a volta de 50 euros, a câmaras que custam mais de 1000 euros. Portanto, há para todos os gostos, com todas as capacidades e especificidades. E por isso, com metodologia, com o aumento de câmaras disponíveis, de modelos, o número de trabalhos que tem sido feito usando estas câmaras tem aumentado nos últimos anos. É uma metodologia que tem muitas vantagens, porque ela não afeta os animais, a câmara não causa nenhum tipo de impacto físico. Há animais que se assustam, sim, há animais que reagem, mas não causa outro tipo de impacto que não seja esse. Permite ter muita informação a um custo relativamente baixo. Como disse, as câmaras estão cada vez a um preço mais baixo, portanto é possível ter mais câmaras e assim também poder cobrir mais extensões, uma extensão maior da área da amostragem de trabalho. Existem, inclusive, agora novas câmaras que permitem fazer fotografia ou registro com mediagem fotográfica usando desde casa, né, que a gente coloca a câmara e ela depois manda a fotografia por mensagem e nós podemos ver os animais que estão a passar à frente da nossa câmara sentados no sofá a ver o Netflix ou a ver uma cerveja. Estas são um bocadinho mais caras. No caso em concreto do trabalho que foi desenvolvido então no Livro Vermelho e na região do Lolé, de destacar que já há vários trabalhos que foram desenvolvidos, nomeadamente um pelo ICNF que volta entre 2005 e 2007, se não estou em erro, em que foi feito uma amostragem, uma avaliação da distribuição e ocorrência de mamíferos dentro do que era o sítio de Natura Caldeirão e Barrocal, e que na altura foi então possível mapear a ocorrência de algumas espécies que no momento presente também se continuam aí, né?
como é o caso da raposa, do javali, da lebre, do texugo, da gineta. Mas, ultimamente, então, um bocado em sequência dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela Câmara de Lolé, tem-se produzido informação não só dos carnívoros, mas também de outros grupos de espécies, e isso é uma vez mais de destacar, e acho que é importante parabenizar a Câmara e todos os seus técnicos por este tipo de iniciativas, porque se fossem todas as câmaras a fazer isto, acho que teríamos muito mais informação sobre a situação atual dos mamíferos e de outras espécies. No caso, em concreto, do livro vermelho e do nosso grupo, nós definimos um conjunto de áreas sobre as quais já tínhamos informações, que é aquelas que estão assinaladas a negro, e outras áreas sobre as quais não tínhamos nenhuma informação e que era por isso necessário fazer prospecção para detectar a ocorrência de carnívoros e ungulados, no sentido de ter, pelo menos, um mapeamento mais amplo da situação no país, tendo sido, no entanto, exigido que este trabalho, pelo menos pelas características do financiamento, se enfocassem essencialmente em áreas de sítio de natura e áreas protegidas. Então, em concreto, no Algarve, nós, durante mais ou menos um mês, nós viemos e colocamos 52 câmaras, cada câmara foi colocada dentro de uma quadrícula 2x2, independente, e dentro dessa quadrícula também foram realizadas em algumas das quadrículas transetes para detectar indícios de presença, seja pegadas ou excrementos, e sendo que os excrementos que podiam ser potencialmente das espécies alvo foram recolhidos para análise genética. Então, basicamente, dentro do Algarve, colocamos, dentro do que é o Caldeirão em Monchique, o sítio de Caldeirão em Monchique, também abrangendo as áreas, as paisagens protegidas da Rocha da Pena e da Fonte da Benémola, colocamos 52 câmaras, sendo que dentro do município de Lolé foram um total de 22. E vou apresentar alguns resultados destas 22 câmaras. A nível da abundância relativa, ou seja, de número de fotografias, né, por total, assim de uma forma grosso modo, podemos dizer que a espécie mais detectada foi a raposa, a segunda foi o javali, seguida pela fuinha. Eu ponho aqui o cão, que não sendo um animal logicamente alvo do livro vermelho, nem sequer um animal selvagem, é importante ter isto em consideração porque pode evidenciar alguns aspectos que poderão ser considerados um problema a analisar, não é? Depois a gineta, o saca-rabos e o tchugo, também houve algumas exceções de coelho de coelho e de lebre, de algumas aves, de pequenos mamíferos como ratos, mas pronto, como o trabalho era enfocado em carnívoros e ungulados, eu só estou a apresentar os resultados relativos a estas espécies. A nível de distribuição, e no caso específico da raposa, sendo a espécie que mais apareceu, é a espécie que também apareceu de uma forma mais ampla, distribuída por todas as áreas onde foram mostradas. O saca-rabos não foi das espécies mais amplamente distribuídas, mas apresentou uma percentagem considerável de câmaras que foram detectadas, em que detectaram esta espécie. O texugo, muito menos, um bocadinho mais localizado, bastante aqui na Fonte da Benémola, e aqui numa região mais saída já do município. A gineta, também bastante dispersa, é uma espécie que está muito mais associada a áreas de florestais e de arbustos altos, portanto tem uns requerimentos um bocado mais específicos. A fuinha também, mais uma vez, uma distribuição mais fragmentada, comparando, por exemplo, com a raposa. A lontra foi encontrada exclusivamente na Fonte da Benémola, mas não significa que não possa ocorrer noutros sítios, porque nós não mostramos exclusivamente cursos de água, não é? E a lontra está associada aos cursos de água. O javali também bastante distribuído, não tanto quanto a raposa, mas amplamente distribuído, com presença aqui também então na Fonte da Benémola. E, só por a título representativo, os cães, né? E os cães surgiram curiosamente nas duas áreas de paisagem protegida e em outros sítios, provavelmente associados ou perto de aldeias ou pequenas vilas. A nível de número de espécies que apareceram nos lugares de câmaras, nota-se que há aqui uma
uma região à volta de Fonte Benémola, onde há bastante diversidade de espécies de carnívoros, estamos a falar de carnívoros, né? Aqui uma região também ocidental e uma região oriental também onde aparece a maior número de espécies. Sendo aqui que na Rocha da Pena nós só colocamos uma câmara e a câmara teve alguns problemas e, portanto, não consideramos isto um representativo da situação. A nível de número de fotografias de todas as espécies de carnívoros, uma vez mais destacamos então estas regiões aqui da Fonte da Benémola, que esta região mais oriental e uma região mais ocidental, como as regiões que apresentaram mais registros de todas as espécies. Os passos seguintes, nós continuamos a compilar informação que vamos recolhendo por todo o país, não é? Sendo com ênfase às áreas que estão assinaladas. Estamos numa fase ainda de recolha de informação e sistematização de informação para poder então proceder à análise e avaliação dos estudos. A nossa percepção, infelizmente, é de que algumas espécies parecem não estarem, as populações não parecem em bom estado, é o caso do toirão e do gato bravo. A Marta aparece exatamente nas regiões que é de esperar, que é o norte de Portugal, no Montezinho e no Xerez, que era aquilo que era esperável, e pronto, e continuamos com a interrogação do nosso arminho, que é uma espécie que também requer outro tipo de metodologia mais específica e mais detalhada para talvez tentarmos averiguar o que é que está a acontecer com estas populações. De voltar a referir então a importância que tenha este tipo de atividades, estas iniciativas por parte dos governos municipais, neste caso da Câmara Municipal de Lolé, porque se imaginarmos, como vocês viram aquele mapa que eu tenho aqui atrás, os pontos negros são áreas onde a gente colocou câmaras. Se todos os municípios tivessem a iniciativa que tem a Câmara de Lolé e pusessem câmaras ou outras metodologias para levantar a sua fauna, nós, em vez de termos só estes pontos negros, teríamos o país inteiro coberto com informação sobre a distribuição de todas as espécies, e o nosso processo de avaliação dos estatutos de ameaça e do livro vermelho seria muito mais eficaz e muito mais preciso. Para terminar, dizer que isto não é um trabalho individual, eu estou aqui hoje a dar a cara ou a dar a voz, mais do que dar a cara, mas é um trabalho de equipa. Isto são os elementos tanto da Universidade de Aveiro como de outras instituições que colaboraram na recolha do trabalho de campo deste projeto e que continuam a colaborar, né, porque o trabalho não terminou. E para terminar, eu vou compartilhar um pequeno vídeo que mostra algumas das imagens que recolhemos ao longo deste trabalho, sendo que logicamente não é representativo, não tem todas as imagens e, portanto, nem todas as espécies, mas pelo menos podem deliciar-se um bocadinho com estas espécies ao vivo e não só em fotografia. Ou em dados, né? Isto é um lugar onde passaram, podem ver, duas raposas diferentes. A que passou primeiro é completamente diferente.
Este Sacarrao esteve todo o mês a tentar roubar esta câmara. Isso é uma das muitas tentativas que ele tentou. Da minha parte, então, só me resta uma vez mais agradecer à Câmara, em nome da Universidade de Aveiro, pelo convite, agradecer ao Presidente da Câmara, Vítor Aleixo, ao Sr. Vereador do Meio Ambiente, Carlos Carmo, e à Patrícia, pelo convite pessoal. E estou totalmente disponível para responder a perguntas, dúvidas, o que acharem por bem. Espero que tenham sido interessante e estou totalmente à vossa disposição. Obrigado. Muito obrigada, Nuno. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu coloquei aqui alguns links aqui Sim. para o Atlas dos Mamíferos, que foi feito em 2019, e também para o site do projeto da revisão do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental, se alguém estiver interessado. Sim, foi uma falha minha, por acaso não devia ter posto. Não, mas o link é bastante comprido, mas é fácil. É Livro Vermelho dos Mamíferos.pt. E já agora, a título de curiosidade, também poderia acrescentar aqui que a Divisão de Ambiente adquiriu 2 câmaras para fazer a fotoarmadilhagem, mais especificamente para aumentarmos o conhecimento nas nossas áreas protegidas. E o ano passado, então, colocámos durante o mês também câmaras na Fonte Némula e na Rocha da Pena, e dessa colocação de câmaras foi possível observar na Fonte da Benémola a geneta, o saca-rabos, foinha, texugo, javali e raposa, que até foi um bom conjunto de dados. Não apanhámos lontra, mas os dejetos da lontra, ao contrário de muitos outros, são fáceis de identificar. E na Rocha da Pena, por acaso, não foram observadas assim muitas espécies, foi a foinha, o javali e a raposa, mas eu acredito que haja muitas mais. Sendo que o que aconteceu foi que colocámos uma câmara, e eu penso que estava no território de uma foinha, porque a foinha ia lá sempre, constantemente, a toda a hora, e isso pode fazer com que se calhar outras espécies não se aproximassem. Digo eu, não Sim. sei, é uma teoria. Não, e pronto, se te metes no caminho que o animal usa todos os dias, é mais normal que apareça, que ele basicamente enche o cartão, gasta pilha, tudo. Portanto, e realmente nós na Rocha da Pena não colocamos, só colocamos uma câmara, e depois foi, olhando um bocadinho para trás, acho que fomos ter. É mais pela metodologia, né? Porque nós temos esta metodologia de colocar uma câmara em quadrícula 2x2 e depois já colocamos de fora, portanto não colocamos mais que uma câmara pelo número de recursos disponíveis e tentámos cobrir o maior número de área, mas seria interessante colocar lá mais câmaras para ver o que é que sai, e acho que seria um desafio interessante procurar sítios que se possa fazer isso. Há quem inclusive use as câmaras, nós deixamos 28 dias, isso é um ciclo lunar, que é pronto, os animais respondem à fase da lua, portanto animais são mais ativos durante uma fase que outra, mas sim, às vezes deixar mais tempo e ver o que acontece. Há trabalhos muito interessantes nesse sentido, de tentar acompanhar a população ao longo do período de tempo. Estava aqui uma pergunta da Cláudia. Eu leio? Pode ser? Perfeito. Foi feita alguma sensibilização noutros municípios, nomeadamente nas divisões de ambiente, sobre a importância da recolha de informação e de forma a promover investimento de recolha desse tipo de dados? A resposta para mim seria não. Infelizmente. Infelizmente não. Eu confesso, eu apanhei este processo do Livro Vermelho, já o comboio tinha arrancado, mas eu acho que nunca é tarde, porque este processo de recolha de informação é um processo constante, não é? O ICNF, por exemplo, em sequência do Livro Vermelho, comprou ele mesmo Camera Traps e colocou à distribuição por todo o país, nas diferentes áreas protegidas, câmaras que estão a recolher neste momento. Ao mesmo tempo estão no campo. Portanto, a ideia é que seja um processo constante e que se vai recolhendo informação.
Portanto, ainda que não tenha sido feito nenhum esforço, e isso talvez requeria certamente outros tempos e outros recursos que não havia, mas acho que é uma coisa que se pode fazer a posteriori, porque ainda que neste momento estamos a falar do livro vermelho, né, ou neste processo de avaliação, nós não devemos esperar mais 15 ou 20 anos para fazer outro processo de avaliação. Nós podemos ir recolhendo informação e antes disso já dizer, olha, para aí que os sinais estão a apontar que isto está a piorar para esta ou para aquela espécie. Ou, ao contrário, vamos ser optimistas e que as coisas estão a melhorar. Podemos responder antes, não temos que esperar 15 a 20 anos. Então, se o processo começar agora, quem sabe num projeto ou o que for, seria interessante e seria uma fantástica iniciativa. E eu, pelo menos, tenho este sonho, talvez um bocado louco, de ver o país, todo o país coberto com algumas câmaras e que podemos ter informação a tempo real da situação das populações, porque realmente há espécies que nós não sabemos ainda muito ou nada. Sim, foram feitos esforços para compilar das outras equipas, sim. Portanto, foi feito um esforço por parte da coordenação do projeto, que é da PLEF Ciências, de consultar ou de entrar em contato com investigadores, e não só investigadores, que trabalham com esta temática dos mamíferos para aceder então à informação da localização das espécies. E foi feito, por exemplo, a título, nós como tratando o tema dos carnívoros ungulados, entramos em contato com algumas pessoas que encontramos no Facebook que fazem a mediagem fotográfica e perguntamos se estariam disponíveis em passar a informação. Algumas pessoas passaram. Eu, inclusive, não há muito tempo pus num grupo que se chama Mamíferos de Portugal, se não me engano, no Facebook, a dizer que nós estaríamos interessados em recolher a informação da distribuição das espécies que eles tivessem, e pus lá um Excel que as pessoas podiam pôr lá os dados de localização, basicamente a localização e localização e a espécie. Claro, há pessoas que contribuíram e há pessoas que não tanto, mas eu acho que isto é um processo que exige constância, não é? E infelizmente estes projetos financiados têm sempre um curto espaço de tempo, ou um tempo relativamente curto, mas por isso digo, acho que deve ser, não encaro isto como um final, ou não encaro o livro vermelho como um final, digamos assim, mas como um caminho para continuar a incentivar e procurar novas formas de integrar não só a ciência gerada por investigadores, pelas universidades, a ciência gerada pelos municípios e por outras instituições, como também gerada pelos cidadãos, que eu acho que é fundamental. Atendendo... Mas nós estamos abertos, se alguém tem informação pode mandar, nós aceitamos. A própria página do Livro Vermelho tem um espaço onde as pessoas podem mandar informação também. Vou responder ao Alexandre, que faz a seguinte pergunta. Atendendo à pressão cinegética como fator limitante ou de pressão sobre as populações de mamíferos e aves, atendendo que as aves associadas e habitats agrícolas diminuíram mais de 50%, atendendo que Portugal é o quarto país da União Europeia com o maior número de espécies em extinção, fará sentido 80% do território ser gerido por regimes cinegéticos? Quem gera as zonas de caça municipais? Não seria mais lógico transformar as zonas de caça municipais em áreas protegidas locais para ajudar a cumprir a meta de 30% do território até 2030, com algum estatuto de proteção e conservação? Isso é uma pergunta complicada. Agora, eu podia falar de termos pessoais, o que é que eu penso? É importante diferenciar institucional do pessoal. Né? É assim, que toda a área vai ser áreas protegidas, sabemos que é impossível, não é? É totalmente impossível. Eu acho que nós temos que apostar, às vezes, mais do que impedir uma atividade, é apostar por investir que algumas atividades sejam feitas melhor, de uma forma mais sustentável, de uma forma mais equilibrada, não é? Com base em ciência, com base em dados, para que as pessoas possam tomar decisões, as instituições possam tomar decisões, e as decisões podem ser mesmo dizer este ano não se caça, ou este ano não se caça esta espécie, mas o problema é que há muita falta de informação. Inclusive, por exemplo, das espécies cinegéticas, nós não sabemos o estado das populações de espécies cinegéticas, já não estamos a falar dos carnívoros ou dos mamíferos, vamos falar para as aves, por exemplo. Nós não sabemos o estado das populações das aves, das perdizes, das galinholas, das narcejas ou dos pombos, não sabemos. Então é difícil tomar uma decisão de gestão se nós não sabemos a informação. Então tem que haver um investimento muito mais forte
de definir metodologias de monitorização das populações para depois poder avaliar com frequência o estado das populações e poder intervir e dizer vamos ter que fazer isto, seja para um lado, seja para o outro, seja o que for. Pelo menos é pessoalmente a minha opinião, mais do que impedir a atividade ou transformar tudo em áreas protegidas, porque realmente depois é muito difícil geri-las, né, em termos no campo, trabalhar com as diferentes instituições para fazer com que as atividades sejam o menos impactantes possíveis. E com base também muitas vezes em incentivos, seja eles fiscais e financeiros. Mas obrigado, muito obrigado, é uma pergunta muito pertinente, eu acho que isto seria uma discussão muito interessante e até mesmo um workshop à volta disto, que eu acho que seria muito interessante o tema da sinergética e o tema da gestão da atividade sinergética. Clara pergunta se já pensaram em criar um grupo de voluntários para recolher monitorizações da informação mediante uma formação prévia, nomeadamente de estudantes de biologia. Eu confesso que já pensei, já pensei muito. Eu não tenho tido tempo de implementar. Eu já pensei, por exemplo, há um conjunto de atores que por acaso estamos a falar agora, que são os caçadores, que têm muitas câmaras no campo, ok? Se nós, neste momento, no livro vermelho, podemos ter 200, sei lá, 200 ou 200 e tal câmaras no campo, os caçadores têm muito mais. Então, como chegar a estes atores que podem contribuir com a informação e atores também, isso envolve um projeto só disso, e se alguém tiver vontade de iniciar isso, eu posso ajudar, o que for preciso, mas acho que é um projeto muito interessante, de iniciar toda uma ciência cidadã na recolha de informação, na distribuição de informação. Isso já existe noutros países, já existe aqui lado em Espanha, por exemplo, é que tem uma plataforma onde as pessoas podem subir as fotografias que registram por câmaras, nós em Portugal não temos. Existem plataformas internacionais, como por exemplo, até posso pôr aqui uma, se vocês quiserem dar uma vista de olhos. Life Insights, que é uma internacional, que inclusive é uma parceria com entre uma instituição e a Google, em que a ideia é recolher informação à escala mundial. Não é? Eu acho que sim, eu acho que é um bom projeto, uma boa ideia, e eu ainda tenho isso na minha lista dos afazeres, os sonhos por cumprir, quem sabe, com a ajuda de vocês, ou daqui, não tem que ser eu também, não sinto que tem que ser eu a iniciar. Se alguém tiver essa vontade e essa capacidade de iniciar uma ideia dessas, eu estou ao lado para apoiar. Eu não acho que estas coisas têm que ser cada vez mais colaborativas e participativas. No final o objetivo é o mesmo, nós queremos chegar à conservação, queremos chegar ao conhecimento, gerar ciência para tomar decisões cada vez mais eficazes e mais impactantes também, não é? E mais sustentadas. Se os números de caçadores estão a diminuir todos os anos, porque a cara gira para os caçadores aumenta todos os anos. Eu confesso que eu, como pela ausência, o tempo da ausência que eu tenho de estar fora do país, eu tenho pouco conhecimento da evolução do tema sinergético em Portugal, exceto aquelas coisas que vão aparecendo, como aqueles não sei quantos veados que foram mortos de um só dia, mas não tenho acompanhado, eu não tenho realmente noção dessas áreas geradas por caça que têm aumentado ou têm diminuído, mas realmente eu acho que o tema da sinergética é um tema que merece uma discussão aberta na sociedade, onde se deve tentar integrar todas as visões também, e entender um bocado as motivações por detrás de cada diferentes atores, não é? Também o lado dos sinergéticos, mas acho que sim, acho que deveria ser um tema que devia ser começado a discutir também, de uma forma aberta, não é? De uma forma, mais uma vez, colaborativa, participativa. Acho que não há temas tabus e temos que, a ciência tem que estar ali, a missão da ciência deve ser sempre gerar informação, gerar conhecimento que ajude a sociedade a melhorar, a tomar decisões mais responsáveis, para gerar uma sociedade cada vez melhor e mais equilibrada também no sentido social e no sentido socioambiental. Mas realmente, infelizmente eu não consigo responder porque eu realmente desconheço, sou sincero. Até porque os caçadores muitas vezes têm um conhecimento muito grande em identificação de espécies.
Sim, mesmo em termos de dejetos, pegadas, portanto, sim, teria uma informação valiosa para partilhar em termos com a ciência, não é? Com o mundo sim. científico. Pronto, eu posso falar da minha experiência, volto a dizer, tive muito tempo fora, eu trabalhei 7 anos e meio na Bolívia, ok? Estive na Amazónia boliviana e nós trabalhávamos com temas também de caça. Lá a caça é caça para alimentação, não é? Portanto, nós fazíamos exatamente com as comunidades locais, fazíamos armadilhagens fotográficas para avaliar os estados das populações que eles caçavam e com eles fazíamos uma automonitorização de caças, eles registavam o que caçavam. E no final, eu trabalhava numa ONG, a ideia não era eu ou eu ou a chegar lá a impor, porque eu não tenho autoridade nenhuma para impor nada, mas é gerar informação todas estas atividades que estamos a falar eram feitas com as comunidades, chegar e mostrar o resultado desse trabalho. Chegamos a esta conclusão. Eles logicamente gerar uma discussão interna dentro das comunidades, estamos a caçar muito disto, talvez não estamos a caçar demasiado daquilo, temos que deixar de caçar isto, e a própria comunidade tomava as decisões que achava por bem tomar. Eu acho que devemos arrancar para estes modelos, não iguais, porque a realidade é totalmente diferente, de gerar informação. A informação tem que chegar ao cidadão, não é só ao tomador de decisão, não é só aos investigadores, tem que sair das universidades, tem que chegar ao cidadão, tem que gerar discussão, tem que gerar conversa, opiniões, e daí chegar a consensos e procurar as melhores soluções, porque às vezes as melhores soluções vêm de áreas que não têm nada a ver com o que nós estamos mais à espera, né? Pode vir também de uma pessoa que não tem nada a ver com a biologia ou com a conservação, uma ideia de que pode ajudar a resolver os problemas. Então eu acho que esse seria o caminho que nós, como país, deveríamos cada vez mais apostar. Muito obrigada, Nuno. E não sei se não houver mais nenhuma questão. Eu não sei se perdi, desculpa, alguma pergunta. Se perdi, peço desculpa. Ok, está aqui o. Há uma do Alexandre Pereira. Vou agora. Sim, eu por acaso eu sei que se estava a falar do censo cinegéticos, fala-se nos corredores, mas eu não sabia se já estava efetivo e se já ia avançar. Nós até por acaso sabemos disso e logicamente estamos totalmente disponíveis para colaborar no que, neste caso, o governo, neste caso o ICNF, achar por bem, dentro do que é a nossa especialidade. Nós, na Universidade de Aveiro, temos uma unidade de vida selvagem, que são um conjunto de investigadores que trabalham exclusivamente em vida selvagem, não só mamíferos, mas também anfíbios, répteis, mas essencialmente mamíferos, anfíbios e répteis. Não trabalhamos com aves, por exemplo, portanto não teríamos muito a contribuir para o nível da cinegética das aves, mas sim no que fosse nos outros grupos, no caso dos mamíferos, poderíamos contribuir no que for preciso. E eu acho que é importante, é o primeiro passo. Conhecer a situação atual é o primeiro passo. E depois discutir, não ficar também fechada essa informação, não ficar encapsulada nem nos órgãos de decisão, nem nas universidades, e a ser apresentada de uma forma clara, também honesta, e com base nisso discutir e procurar os melhores caminhos em conjunto. Obrigado, Alexandre. Obrigado eu pelas tuas perguntas e pelas tuas. Penso que podemos então, muito obrigada a todos os que ficaram connosco até agora e ao Nuno por ter aceito o nosso convite e por nos ter, como é que eu ia dizer, ajudado aqui também a pensar de outra forma como é que podemos ajudar e a melhorar, contribuir no fundo nesta matéria das listas vermelhas e da informação que é tão importante para podermos tomar as decisões. Muito obrigada, Nuno. Obrigado a todos porque também tiveram paciência de segunda-feira à noite assistir a este workshop obrigado a todos pelas perguntas, é bom saber que as pessoas estão aqui, estão interessadas, estão motivadas, estão até bastante dentro dos temas, até alguns mais do que eu, o que também não é nada, é perfeitamente natural, eu não estou dentro de todos os temas, mas acho que exatamente é esta importância de incluir várias pessoas com diferentes perspectivas e diferentes informações e opiniões, acho que é fundamental para podermos ir para a frente.
Pronto, então, muito boa noite a todos. Boa noite e obrigado. Boa Só noite. dizer que Obrigada. na quinta-feira temos o workshop das serpentes, se alguém se quiser inscrever, estão à vontade. Que interessante.